a tua voz. Que através da tua palavra, Senhor, o teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Tu, Senhor, é o centro do universo. Tu, Senhor, é o criador e sustentador de tudo que existe, Senhor. Por isso, Senhor, a gente humildemente se dobra na tua presença e te pede, fala conosco. Espírito Santo de Deus, fala com nós nessa noite. A gente anseia pela tua voz, Senhor. A nossa alma, Senhor, tem sede de te ouvir, Senhor, de te ver, Senhor, de desfrutar da tua presença. Esse é o nosso desejo nessa noite. No teu nome oramos, Senhor Jesus. Amém. Obrigado, gente. Muito bonito. Pode sentar, se você está em casa, boa noite. Não sei se eu tinha dado boa noite antes. E a gente está numa série de mensagens cujo tema é amor. E como eu tenho trabalhado esse ano aí com os ministérios também, a gestão dos ministérios, nada mais interessante do que a gente pensar em amar e servir e a ligação entre essas duas coisas. Eu vou tirar minha máscara para ficar mais tranquilo. Servir é compartilhar o amor de Deus. E aqui na igreja nós entendemos que todo serviço ministerial, seja dentro da comunidade, seja no nosso dia a dia, é uma forma de compartilhar o amor. Por exemplo, o Ministério de Louvor, eles estavam aqui tocando música, sim para amar a Deus, sim como forma de servir a Deus, mas também amando a gente, para que juntos a gente possa cantar o nosso Deus. Então, quando eles ensaiam, eles também pensam na comunidade que vai ser alvo desse amor. Então, servir tem a ver com entregar amor ao próximo. E o tema da mensagem de hoje vai ser sobre isso. Talvez uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, talvez tu já tenha, eu pelo menos lembro de livrinhos de quando eu era criança com esse tema, talvez tu já tenha visto isso muitas vezes, e que hoje a gente saia daqui impactado, que hoje a gente saia daqui disposto a amar e a servir as pessoas. Se tu quiser abrir a tua Bíblia, a gente vai ler lá em Lucas capítulo 10, a gente vai do 25 até o 37, eu vou indo um versículo por vez, às vezes são 2, se tu não tiver, vai acompanhar aqui, pode acompanhar aqui no telão, e a gente vai pensar então sobre a parábola do bom samaritano, uma conversa que Jesus tem com um grande estudioso da lei, que leva ele a contar a parábola do bom samaritano. E por que que o mestre Jesus vai contar essa história para esse homem? Para mostrar que a fé dele precisava estar ligada com a vida real dele. A vida eterna precisa fazer sentido na vida terrena. Uma situação real mostra de fato como é a fé daquela pessoa. Essa semana, um conhecido meu, numa rede social, postou que ele não vai mais conversar sobre uma série de assuntos, não vai mais encontrar uma série de pessoas, porque ele acha que assim ele vai se dedicar mais a Deus. E a gente tem visto esse dualismo ultimamente, né? Eu divido a minha vida em várias caixinhas, né? Existe o meu lado espiritual, o lado da minha fé com Deus, e existe aqui o meu dia a dia, o meu trabalho, as minhas redes sociais. Gente, isso é inimaginável quando a gente olha para a proposta de Jesus na nossa vida. Ele sempre conecta as duas coisas, a nossa vida real, a nossa vida prática, a nossa vida diária, com a nossa fé. Não existe essa separação. Até porque a Bíblia diz que não tem como eu amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não amar o meu próximo a quem eu vejo. É impossível, a Bíblia diz, eu querer defender que com Deus está tudo bem, mas ao meu redor eu não tenho um relacionamento que funcione. Porque amar não é algo subjetivo, transcendental e apenas espiritual. Também é isso. Mas amor também é visto em atitudes práticas. O serviço é uma grande expressão de amor. Quando alguém ama, essa pessoa também cuida. Quando eu amo a mim mesmo, eu cuido de mim mesmo. Se eu estou com frio, eu boto uma roupa. Se eu estou com fome, eu como. Antes de eu ser atingido pelo amor de Jesus, eu não conseguia me amar, eu não conseguia entender que eu era alvo desse amor e eu não conseguia cuidar de mim mesmo. E esse era um dos motivos que fazia com que eu fosse fumante. Eu fumava quase 2 carteiras de cigarro por dia. E um dia uma menina olhou para mim e disse assim, isso que tu está fazendo é um suicídio lento. E aquilo entrou no meu coração e eu fiquei pensando naquilo e é verdade, né? Eu sabia qual era o final daquilo, mas por não me amar, eu não cuidava de mim mesmo e eu ia me prejudicando. A mesma coisa vale para o meu próximo. Não adianta eu dizer que está tudo bem na minha relação com o meu próximo se eu não cuido dele, se eu não me envolvo na vida dele, se eu não supro as necessidades dele. E a mesma coisa vale
para Deus. Jesus diz: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Não tem como eu dizer que eu amo Jesus e eu não faço aquilo que ele me diz ser importante que eu faça. Por isso, a gente vai pensar sobre todas essas coisas juntas e a relação entre amar e servir. E a mensagem de hoje começa com uma pergunta que vai ser um eco da mensagem que o Davi trouxe na semana passada. Semana passada, ele pregou sobre o jovem rico, e o jovem rico, quando se aproxima de Jesus, ele se ajoelha, e a gente viu toda a mensagem, a gente sabe que naquele momento ele só se ajoelha fisicamente, que o coração dele não está submisso na presença de Deus, mas ele faz uma pergunta muito interessante, que esse perito na lei vai fazer exatamente a mesma pergunta, ou pelo menos uma pergunta com o mesmo significado para Jesus hoje. Olhem só a pergunta que ele faz, Lucas capítulo 10, versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus, nesse diálogo, vai seguir o mesmo padrão que ele seguiu com o jovem rico. Ele vai fazendo perguntas para ajudar o jovem rico a buscar, vai levar esse intérprete da lei a buscar dentro de si, do conhecimento que ele já tinha de Deus, essas respostas. Porque o homem vai dar respostas conceitualmente muito boas. E Jesus vai dizer: legal, tu entende o conceito agora? Vive. E esse é um grande resumo de toda a parábola do bom samaritano. E Jesus então vai fazendo toda essa jogada com ele. E essa pergunta, ela é muito interessante, porque se a gente fosse parafrasear essa pergunta do mestre, que farei para herdar a vida eterna, o que ele está aqui dizendo para Jesus é o seguinte: como eu posso estar com Deus em um lugar bom depois que eu morrer? Essa é a pergunta dele. Como eu faço para passar a eternidade diante de Deus? O que eu preciso fazer? E aqui a gente já vê que ele cai no mesmo erro que o jovem rico. Ele achava que a vida eterna era algo que ele podia conquistar pelo que ele fizesse, pelas atitudes dele, assim como o jovem rico. Olha o que o texto diz: Mestre, que farei para herdar? Qual deve ser o meu mérito para ganhar isso em troca? Esses homens queriam ganhar aquilo que nenhum de nós consegue ganhar pelo esforço próprio. Herdar a vida eterna é algo que Jesus conquistou para nós naquela cruz. Jesus vai para a cruz porque eu e você somos pecadores, porque a gente pecou e isso nos separou do amor do Pai. E Jesus, vendo essa situação, vem, nos substitui naquela cruz, leva o castigo que nós merecíamos levar, e é isso que nos garante a vida eterna. A vida eterna é conquistada pela crença na obra de Jesus. Mas esse homem, como muitos de nós, como muitas pessoas ao nosso redor e como muitas pessoas em toda a história bíblica, tentam ganhar isso através de si mesmo. E isso é motivado pelo orgulho. Eu posso, eu consigo, eu não vou depender. E é interessante que quando a gente olha com atenção para esse texto, esse homem faz uma pergunta, mas ele provavelmente não queria uma resposta. E ele chega e ele diz: Mestre, então ele já entrega um respeito ao Senhor Jesus. Mas por que a gente vê que provavelmente ele não queria uma resposta? Porque o texto nos diz que ele vai fazer uma pergunta para pôr Jesus à prova. O objetivo dele era testar Jesus. Ele já tinha uma opinião sobre como deveria ganhar a vida eterna. E aí a gente vê a gente. Quantas pessoas hoje fazem perguntas sem querer resposta? Quantas vezes esse homem, eu e tu, nos aproximamos de Deus e a gente pergunta algo para Deus, mas a gente já tem a nossa opinião. A gente segue, a gente traça um plano, a gente começa a seguir aquele plano e daí a gente diz: Deus, vem comigo, abençoa o que eu estou fazendo, abençoa o que eu estou fazendo aqui. E a gente às vezes até é falso demais diante de Deus e a gente diz: mas não faz a minha vontade, Senhor, faz a tua. Mas daí Deus não faz a nossa vontade e a gente esperneia, a gente fica louco, a gente briga com Deus infinitamente. Porque a gente muitas vezes chega diante de Deus fazendo perguntas que não são sinceras. A gente não quer a resposta. A gente não quer ouvir aquilo que vem de Deus. E quando esse homem tem essa resposta já incontestável dele, Jesus vai trabalhar com ele para ajudar ele a entender isso. E Jesus, assim como ele fez com o jovem rico, ama esse homem durante toda a conversa. Então não perca isso de vista. Jesus conduz ele em amor. E aí então Jesus diz para ele no versículo 26. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você entende? Jesus diz:
o que tu entende das Escrituras, da palavra de Deus? Como tu entende o que tu precisa fazer para herdar a vida eterna? E aí o homem dá uma resposta. Olhem que interessante a resposta. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus vai conduzindo a conversa através de perguntas, vai chegar no exemplo prático. E quando ele faz essa pergunta, olhem que resposta boa que esse estudioso da lei dá. Ele vai dizer que um bom resumo da lei, um bom entendimento das Escrituras é: ama a Deus acima de tudo e ama o próximo como a ti mesmo. Qual é a armadilha aqui? É a gente achar que a gente é fonte de amor. É a gente achar que por alguma razão nós conseguimos produzir amor. Ninguém ama a Deus por vontade própria. O apóstolo João vai dizer pra gente que a gente só ama a Deus porque Ele nos amou primeiro. Eu só passei a amar Jesus porque eu entendi que eu, pobre, miserável, falho, fui alvo desse amor. E Ele decidiu morrer por mim e Ele decidiu viver comigo. E é por isso que eu amo a Deus, é muito mais uma gratidão e um reconhecimento do amor dele por mim. Ninguém é bonzinho, acorda um dia e diz: como eu sou legal, acho que vou começar a amar a Deus. A mesma coisa vale para a gente mesmo. Se a pessoa se ama em demasia, o orgulho toma conta e ela não vai conseguir amar nem a Deus e nem ao próximo. Porque o que a gente mais vive hoje em dia é a idolatria do eu. Eu sou o mais importante, eu sou o que importa, a minha opinião, o que eu estou sentindo. E a mesma coisa vale para o próximo. Eu não sou origem de amor para as outras pessoas. Eu não amo nem as outras pessoas porque elas merecem. Eu amo as outras pessoas porque um dia Deus me amou sem eu merecer. Então eu também amo os outros sem eles merecerem. Se a gente fica com um caderninho de conta, achando que a gente pode produzir amor e fazer conta de amor, gente, não vai dar certo. A conta nunca fecha. Por isso, a gente fala muito uma frase que é uma paráfrase de algo que o pastor Carlos Macordo fala muito, que é que a gente busca aqui na nossa comunidade receber esse amor de Deus, se alegrar com esse amor de Deus e então compartilhar esse amor de Deus. Eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Esse amor me preenche, esse amor faz sentido na minha vida. Eu então entendo que eu tenho valor para o Senhor e isso faz eu ter um conceito equilibrado de mim mesmo. E uma vez que esse amor me preenche, eu posso entregar esse amor para outras pessoas. É isso que é um resumo de todas as Escrituras. E aí, com essa resposta tão boa, Jesus vai olhar para ele e vai dizer, o texto segue e diz: então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. E aqui é onde o sapato começa a apertar. Aqui é onde a coisa começa a ficar mais difícil. Porque amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo é fácil em alguns momentos. Principalmente quando a gente está aqui reunido dentro da igreja. Agora, ninguém consegue amar a Deus e amar ao próximo e amar a si mesmo o tempo todo. A gente falha. Quando Jesus olha para ele e diz: ok, tua resposta é maravilhosa, conceito bom, acertou, agora vive isso. O problema é que ninguém consegue viver a lei de forma completa. E é por isso que a gente precisa de um Salvador, é por isso que a gente precisa de Jesus. É impossível viver isso de forma plena. E quem erra em um ponto da lei se torna culpado de toda ela. É um transgressor, é alguém que foi além do que aquilo que poderia fazer. E esse homem que tinha respondido tão bem, quando ele é chamado a viver aquilo, e ele entende que ele está no caminho certo, mas que agora ele precisa viver, e ele precisa juntar o conceito dele com a prática de vida dele, aí ele já sai em defesa própria, né? Aí ele já olha e diz: opa. E olha o que diz o próximo versículo. 29. Mas ele, esse grande estudioso das Escrituras, diz: querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Esse homem, ele provavelmente buscava viver isso, e ele desejava ser visto como alguém justo, ele queria ser reconhecido como alguém com uma conduta reta, que ele já vivia isso. Então ele faz mais uma pergunta: quem é meu próximo? O Josi pregou esse texto faz uns 6 meses aqui, sobre a parábola do bom samaritano, com uma abordagem um pouquinho diferente. Ele trouxe vários exemplos da vida dele, foi muito impactante, foi muito legal. E essa aqui foi a grande pergunta que me fez pregar esse texto de novo, mesmo tendo passado tão pouco tempo. Porque essa é a pergunta que tem mexido comigo há meses.
a Carlinha e eu fomos convidados a escrever alguns devocionais para a Jumap, e o texto que caiu para mim, um capítulo de um livro, era da parábola do bom samaritano, e eu tenho pensado há alguns meses nessa pergunta. Quem é o meu próximo? É o que eu mais tenho refletido. Porque a parábola do bom samaritano é uma resposta a essa pergunta. A partir daqui, quando o homem faz essa pergunta, Jesus vai entrar com a resposta. E essa pergunta mostra para a gente algo essencial ao serviço, algo essencial à nossa vida com Deus, que é amar o próximo. E quando a gente fala em amar o próximo, existe algo fundamental e óbvio que a gente esquece. Para a gente amar o outro, precisa existir o outro. A gente precisa pensar em quem é o próximo. A gente precisa olhar para o outro e entender que o outro existe, que o outro não é invisível. E por mais que isso seja óbvio, eu quero te dizer que na nossa vida o tempo todo isso deixa de ser óbvio, porque existe um vilão, existe um inimigo, existe um bandido que fica o tempo todo tentando fazer com que a gente não veja isso. E esse bandido é eu mesmo e tu mesmo. Esse bandido é o nosso coração enganoso. É o nosso ego que o tempo todo quer chamar a atenção para ele. É o nosso ego que o tempo todo quer que todas as atenções sejam voltadas para ele, que todo mundo aplauda ele. O nosso ego é inflado, ele é vazio, ele é dolorido. E querem ver um exemplo disso? Muitas vezes a gente diz, tal pessoa magoou os meus sentimentos. Os nossos sentimentos não podem ser magoados. Quem é magoado é o nosso ego. É quem a gente é. E o nosso orgulho, a nossa idolatria faz a gente pensar assim, eu não deveria ter sido tratado assim. Essa pessoa não pode me tratar assim. Quando essa pessoa me trata assim, E aí aquilo acaba desandando. E eu posso dar alguns exemplos bem simples disso. Por que eu me irrito no trânsito? Porque a outra pessoa faz algo que eu considero que foi um desrespeito comigo. Eu penso que a outra pessoa não me tratou da maneira que eu deveria ser tratado. E o meu orgulho se infla, o meu ego se infla e eu começo a ficar irado. Ira é idolatria. Idolatria de mim mesmo. Cada vez que eu me iro com o outro, é porque eu acho que o outro não me tratou como eu deveria e que eu devo ser tratado muito melhor. E eu tenho orgulho e eu acabo me achando e isso me leva a cair nesse pecado. Ou quando a gente vai discutir com alguém, e todo mundo aqui já passou por isso, os casais muitas vezes passam por isso e a gente tem que parar e pensar para não entrar num ciclo insano que fica girando. Quando a pessoa chega e diz assim, olha, tu fez isso que me magoou. Qual é a primeira resposta? Mas eu tô magoado com tal coisa porque tu... E aí eu não consigo ouvir o meu próximo, eu não consigo ver que o meu próximo existe, eu não consigo olhar para o que o meu próximo está sentindo, porque o meu ego toma conta. Porque quem eu sou e o que eu acho que eu mereço me cega. E eu não consigo ouvir a outra pessoa. E eu pedi autorização para a Carlinha, ela está assistindo a gente. Eu vou contar um exemplo mais descontraído e mais leve sobre como isso aconteceu na nossa vida ontem. A gente estava lá assistindo uma série na Netflix bem legal, se chama Como se Tornar um Tirano, vale a pena assistir, é meio de comédia, explicando como que os tiranos chegam no poder e mantêm o poder, ao mesmo tempo que é triste, dá para te analisar bastante coisa que está acontecendo aí no mundo. Mas, lá pelas tantas, né, eu dei aquela pescada no sofá. E o homem sabe como é que é isso, né? Tu tá assistindo uma coisa até que daqui a pouco tu foi. E a Carlinha, por me amar muito, preocupada comigo, o que ela fez? Me acordou e disse, Felipe, dá um pause e vai deitar lá na cama para descansar mais um pouquinho. E aí eu comecei a rir e disse, amor, muito obrigado pelo cuidado comigo, né? Mas o que eu precisava nessa hora era cochilar aqui no sofá, babar na almofada, eu não queria ir para lá. E daí ela olhou e disse, é mesmo, né? Eu não pensei nisso. E aí ficou tudo tranquilo. E esse é um exemplo simples, mas muitas vezes, quando a gente pensa em amar o próximo, a gente não pensa no próximo, a gente pensa no que a gente está sentindo. Quantas vezes, pastoreando adolescentes, principalmente as meninas, elas chegam e dizem assim, minha amiga não dá mais, eu fui contar meus problemas para ela, em vez dela me ouvir, ela começou a dizer para mim, não, porque eu tô... E daí fica uma competição de quem está pior. Porque o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa idolatria do eu faz a gente achar que a nossa dor é sempre mais dolorida que a dor do outro. Que o que eu estou sentindo me dá mais direito do que o outro está sentindo. Que eu sofro mais, dói mais em mim do que no outro. E aí o nosso coração enganoso faz uma coisa que o Timothy Keller escreve muito bem. Se tu quiser pensar mais sobre essa questão do ego, eu quero fazer
uma indicação de um livro que se chama Ego Transformado, é um livro bem pequenininho, que eu já li muitas vezes e cada vez que eu leio eu tomo umas pedradas no meu orgulho, tenho que baixar minha bola, repensar um monte de coisa diante de Deus, e é muito bom mesmo, que se chama Ego Transformado, do Timothy Keller. E lá ele diz assim: o ego quase sempre dói. Isso acontece porque há algo muito errado com ele, algo inacreditavelmente errado. O ego vive chamando a atenção para si mesmo, e isso todos os dias. E isso é contrário ao chamado da cruz. O chamado da cruz é que uma vez nós, preenchidos do amor que vem do nosso Senhor, a gente abandone o egoísmo, a gente abandone a vaidade, a gente considere os outros a ponto de suprir as necessidades deles, de cuidar dos interesses deles. Quando a gente ama mais o eu, quando a gente ama o próximo, o eu vai diminuindo, o eu deixa de roubar a atenção e o outro deixa de ser invisível. O outro começa a ser visto, o outro começa a ser importante. E então o mais incrível é que quando o outro é amado e o outro é visto, Jesus então aparece, Jesus se torna mais visível, ele é glorificado. Por isso, diante dessa pergunta, uma coisa que eu tenho pensado muito é: quem é o meu próximo? E a pergunta que eu venho na sequência é: será que eu enxergo o meu próximo? Será que eu ouço o meu próximo? Ou será que eu mesmo me impeço e o meu ego me impede de ver que outras pessoas existem? E a segunda pergunta diante disso é: se tu enxerga que o outro existe, qual é a tua atitude diante do outro? E é o que a parábola do bom samaritano vai responder. Que tipo de atitude a gente pode ter em relação ao outro? Versículo 30. Quando o homem pergunta quem é meu próximo, Jesus prossegue dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa, eles causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Aqui nós vamos ver as duas primeiras personagens da história, que são os ladrões e o homem que estava viajando e acaba sendo assaltado. E aqui nos ladrões a gente pode ver uma atitude deles em relação ao outro, que é uma atitude egoísta. É uma atitude onde somente eu importo. E é uma atitude orgulhosa, uma atitude que pensa: eu mereço ter mais do que eu tenho. Inclusive eu mereço ter o que é do outro. Se a gente pudesse descrever o pensamento dos ladrões, basicamente o que eles pensam é: o que é meu e o que é do outro também deveria ser meu, porque afinal eu mereço. Afinal, eu posso ir lá e tirar. Eu não tenho tudo o que eu deveria ter. E essa atitude leva esses homens a verem as pessoas como meios para alcançar algo, como meios para alcançar um objetivo, que era eles terem as coisas daquele homem. E como essa série é sobre amor, aqui a gente pode entender o que não é amor ao próximo. Amor ao próximo não é querer o que é dos outros. Não é valorizar mais as coisas do que as pessoas. Não é valorizar mais o que eu quero do que o bem-estar do outro. Tudo isso não é amor ao próximo. E aí Jesus continua a história e ele diz, versículo 31, por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo, passou de largo. Aqui nós vamos ver mais duas personagens da história de Jesus e a atitude deles é a mesma. Eles vão passar indiferentes. Eles agem mostrando que o que eles acreditam é: o que é meu e o que é teu. O problema meu é problema meu e o teu problema é problema teu. E eu não estou nem aí. O interessante é que tanto o sacerdote quanto o levita trabalhavam no templo, de uma forma religiosa, servindo a Deus e também as pessoas. Olhem que loucura. Esses homens viviam servindo a Deus e eles provavelmente também ensinavam as escrituras. Eles também ensinavam a lei. Mas na hora da vida, na hora do dia a dia, e o texto diz, por casualidade, eles estavam ali viajando, eles não conectaram a fé deles com o real. Eles eram o cidadão de bem da época deles. Eles eram aquelas pessoas de quem mais se esperava. Esses caras são religiosos, eles servem a Deus. Esses são os caras que deveriam ajudar. Mas eles se negam a amparar esse homem que estava ferido. Estava ao alcance dele, deles dois, cuidar das necessidades desse homem. E aí quando eu olho para isso eu me pergunto, por que eles não fizeram isso? Por que eles não ajudaram esse homem? Talvez fosse por medo de ficar cerimonialmente impuro. Talvez fosse pelo medo de que os bandidos ainda estivessem ali e atacassem eles. Talvez fosse porque eles não tivessem tempo e eles pensaram, eu estou viajando, eu não posso parar aqui.
talvez, e aqui eu acho que é uma das coisas que mais afeta o nosso tempo, é outra pessoa vai fazer. Eles devem ter pensado assim, outra pessoa vai passar, vai ver que ele está aqui caído, outra pessoa vai ajudar. Talvez eles tenham tido um senso de superioridade, se sentindo melhor do que aquele homem que tinha sido atacado e que estava ali. A grande verdade é que pouco importa. Na verdade, nada importa. Qual foi o motivo deles para não ajudarem alguém que eles podiam ajudar? Eles perderam uma oportunidade de fazer o bem a quem precisaram, a quem precisava. Eles perderam a chance de amar o próximo e assim cumprir a lei. Eles estavam anestesiados à dor alheia. Eles passaram pelo lado e seguiram o seu caminho. E a gente muitas vezes faz isso na nossa vida. A gente vê a dor do outro, mas a gente ouve tanta notícia ruim, a gente sofre tanto também, que a gente acaba se sentindo anestesiado e parece que não sente mais aquilo. Nossa, que coisa terrível, deixa eu passar meu feed aqui de notícias. Nossa, que coisa triste, deixa eu assistir uma série aqui. Nossa, que coisa triste, deixa eu ir trabalhar, deixa eu ir fazer um esporte. E a gente foge das dores que a gente tinha que sentir, daquilo que tinha que mexer com a gente, daquilo que tinha que derrubar a gente. E às vezes a gente faz piada para se sentir mais no controle de situações terríveis, que a gente não deveria fazer piada e nem se sentir no controle. E aqui eu não estou debatendo o limite do humor, eu só estou dizendo que é um mecanismo de defesa do ser humano, muitas vezes rir de coisas que ele não consegue entender. E aí a gente vai ficando anestesiado ao sofrimento. E aí a gente volta àquela pergunta que é, que foi a pergunta que motivou essa história? Quem é meu próximo? O meu próximo é todo aquele a quem eu puder servir. É aquele que estiver próximo, é aquele que tiver ao meu alcance. E esses dois religiosos mostram pra gente algo que é uma tendência nossa. Eu até falei um pouco sobre isso da última vez que eu preguei aqui, que é muito fácil a gente nutrir sentimentos hipotéticos de amor por pessoas distantes, pessoas que a gente nunca vai ver, pessoas a que a gente nunca vai servir, e parece que a gente se indigna com aquilo e que aquilo faz alguma diferença e que isso é amor, e aí a gente perde a oportunidade de amar as pessoas, de servir as pessoas da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa rua, da nossa igreja, da nossa casa. Eu falei aqui da última vez que eu preguei, eu tenho muito mais facilidade, meu coração enganoso, de eu vir aqui arrumar a cadeira na igreja do que eu lavar uma loucinha quando não é minha vez de lavar. É o meu coração enganoso também querendo fazer isso, querendo com que eu tenha um amor hipotético, distante, e que eu não tenha um amor real, prático para quem está do meu lado, para quem está no meu dia a dia. E é isso que esses homens aqui viveram. E aqui a gente vê mais algumas coisas que amar não é. Amar não é fingir que a gente não vê. Amar não é seguir a vida. E o Davi falou um pouco sobre isso semana passada, né, na história do jovem rico. Ele falou que o amor para, que Jesus viajando, ele parou para olhar para aquele homem e conversar com ele. Amar não é perder oportunidades de servir. Amar não é permanecer anestesiado com a dor das outras pessoas. E agora vem a grande virada. Então, afinal, Jesus já mostrou pra gente como não é amar ao próximo. O que é amar ao próximo? Como ele vai explicar isso pra gente? Os próximos versículos vão mostrar. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando voltar. Aqui a gente vê mais 2 pessoas. Uma delas é o hospedeiro e o bom samaritano. E é importante a gente entender o que era o samaritano. Os samaritanos, eles eram uma raça que tinha uma mistura de judeu com outros povos que foram mandados para aquela região durante o exílio. E eles tinham uma rixa gigantesca com os judeus. Existem relatos que dizem que os judeus não comiam num prato que um samaritano já tivesse usado. Mesmo que lavado, eles não comiam. Quando os judeus viajavam da Galiléia para a Judéia, eles poderiam fazer um caminho reto por Samaria, mas eles preferiam ir para o leste, atravessar o Rio Jordão, subir, viajar para o norte e depois cruzar de novo o Rio Jordão, só para evitar passar por Samaria. Eles tinham um problema gigantesco. Então, quem Jesus está trazendo aqui como o exemplo de quem ama o próximo é aquele de quem não se espera nada. É aquele que era visto, inclusive, provavelmente pelo perito da lei, como uma sub-raça, um sub-humano, alguém menor.
E eu não creio que isso exista, eu só estou dizendo como eles viam esse homem aqui. Só que esse homem mostra para a gente uma atitude diferente, uma atitude amorosa que mostra que ele acreditava que o que era dele, mas também tinha que fazer sentido e servir a vida dos outros. O que era dele era para servir os outros. E aqui a gente pode ver várias características do amor. A primeira é que o amor vê. O amor vê aquele homem invisível que estava ali, caído na beira da estrada. O amor para. Ele também estava viajando, ele também estava fazendo os negócios dele, mas ele para cuidar. O amor faz ele se compadecer. E aqui a palavra compadecer também é a mesma que o Davi explicou semana passada, que é de ser movido pelas entranhas. Quando ele olha aquele homem ali caído, o estômago dele dói. Sabe quando dá aquele aperto no estômago? Ele olha aquele homem ali e ele diz, tem alguma coisa errada. Mas ele não passa, ele não continua, ele não se anestesia, ele deixa com que aquilo que queima o estômago dele, que também queima o coração de Deus, faça sentido na vida do outro. E aí ele se envolve de forma verdadeira naquilo ali. Ele cura as feridas daquele homem. Imagina como é uma ferida às vezes é nojenta, né? Ele bota a mão ali, ele cuida, ele cura. E mais, ele continua o processo. Porque muitas vezes o amor ao próximo, na verdade, é uma mentira gospel, é uma hipocrisia, é só para a gente ficar com a consciência levinha. A gente vai lá, dá alguma coisa e vai embora. A gente não se envolve. Esse homem, ele se envolveu, ele tratou. E ele leva o homem para a hospedaria, o texto nos diz que foi ele que tratou dele na hospedaria. Levou-o para a hospedaria e tratou dele. Então ele pegou aquele homem, ele fez o trajeto com aquele homem e ele continuou cuidando. E mais, ele pagou para que o tratamento pudesse continuar. E ele se responsabiliza e mostra que ele não abandona, ele diz, olha, se tu gastar mais, eu volto e pago o reembolso quando voltar. O samaritano, ao ter piedade desse homem ferido, ele vai derramar o vinho e o óleo dele nas feridas para tratar as feridas. Era o remédio daquele tempo. O que pode passar despercebido, que não deve passar despercebido, é que óleo e vinho eram produtos caríssimos naquela situação, naquele momento do mundo. Ou seja, o homem está investindo o dinheiro dele, o homem está dando algo caro, algo que custava ele para cuidar daquele que estava caído. O preço disso era elevado. E mais, ele vai colocar o homem sobre o animal dele. Ou seja, o resto do caminho ele vai a pé. Porque ele coloca o homem ferido no animal dele e até a hospedaria ele vai puxando e vai a pé. E lá na hospedaria ele paga a estadia desse homem. E aí a gente aprende que amar os outros sempre vai custar algo. O amor requer um preço a ser pago. O amor não é algo que acontece naturalmente, aconteceu, é algo que eu sinto, algo maravilhoso. Não, tem um preço a ser pago. A gente sabe que relacionamentos, casamentos, naturalmente dão errado. Os dois precisam estar dispostos a pagar um preço para fazer dar certo. Com o Senhor buscar forças e pagar o preço para que as coisas aconteçam. Existe um preço a ser pago quando a gente ama o próximo. E isso mostra para a gente que servir implica em eu tirar o eu. Porque se eu pensar só em mim, eu não pago preço nenhum. Eu não pago preço, eu não quero pagar. Mas quando o eu não está mais me dominando, quando o outro passa a ser importante, quanto que Jesus fez por mim passa a ser importante, eu não sou mais o centro da minha vida. Eu entronizo Jesus e eu posso demonstrar isso amando as pessoas e pagar o preço que me custar. Orgulho, indiferença, egoísmo, uma vez que são quebrados pelo amor de Jesus por nós, faz com que a gente consiga ver os outros. O outro deixa de ser invisível, o outro passa a existir e eu encontro forças no Senhor para amar. A gente não se sente superior, a gente não segue a vida indiferente. As dores das pessoas não são menos importantes do que as nossas. A gente vê que essas pessoas que estão no nosso caminho, cada uma delas, também é alvo do amor de Deus. E que esse amor vai ser entregue através das nossas vidas. Não vai ser outra pessoa que vai chegar. Os teus familiares, os teus colegas de trabalho, os teus colegas do teu lugar de estudo são alvos do amor de Deus. E quem Deus quer usar para levar o amor dele para essas pessoas é tu. Era muito comum os adolescentes dizerem, minha professora, meu colega me fez tal pergunta, Felipe, se tu estivesse lá, tu ia me ajudar a responder. Eu digo, não, Deus não me quer lá. Porque se Deus me quisesse lá, eu estaria lá. Deus te queria lá.
E é tu que ele quer usar nessa situação. E a gente passa a se sentir responsável e entender que aquilo que a gente tem, aquilo que a gente já viveu com o Senhor, tem que fazer sentido na vida das outras pessoas. Por isso, a gente entende aqui que o amor ele vê, que o amor ele para, que o amor ele cura, que o amor paga o preço e que o amor não termina, ele tem um cuidado contínuo. E quando Jesus termina essa história, ele olha para o homem e vai fazer mais uma pergunta. Versículo 36 diz: Então Jesus perguntou: Qual desses três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E o intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus, aplicando já tudo isso, diz: Vá e faça o mesmo. Não tem segredo, não tem uma filosofia profunda. Na verdade, tem uma filosofia profunda, tem algo aqui muito profundo, mas ao mesmo tempo é muito simples e muito claro. Vá e faça o mesmo. Com essa história, Jesus explica o que é amar o próximo. É ver a necessidade de quem estiver ao nosso redor e suprir essas necessidades. Diante de tudo que eu falei hoje, diante de todo esse texto, encaminhando para o final, trazendo a aplicação, o que eu vou fazer diante de tudo isso é o que Jesus mesmo aplicou. Vá e faça o mesmo. Por isso a aplicação da mensagem de hoje é: vá e ame o seu próximo. Perceba as oportunidades que Deus tem colocado na tua vida para que tu possa amar outras pessoas. Vá e faça o mesmo. Não viva anestesiado, não viva fingindo que está tudo certo. E eu sei que muitas pessoas buscam uma igreja ou buscam ouvir uma pregação pensando que vão ter o seu coração acalmado e que Jesus vai fazer com que a gente pule de nuvem em nuvem, dando de mãozinhas dadas, ouvindo os anjos tocando harpa. Mas eu entendo que quando a gente se reúne aqui para celebrar o amor de Deus que Ele já deu por nós. E para que a gente saia daqui morrendo de fome, de vontade, de viver com Deus aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos para a gente viver. Eu espero que cada um aqui, começando por mim, nessa semana, encontre oportunidades de amar o próximo. Encontre momentos em que a gente se veja como resposta de oração. Que a gente veja que Deus quer nos usar e que a gente veja que Deus colocou coisas nas nossas mãos para que isso faça sentido na vida dos outros. Que cada vez mais a gente possa diminuir e assim cuidar das necessidades do outro e ver Jesus crescer no nosso meio. Imagina uma comunidade verdadeiramente transformada pelo amor de Jesus, aonde cada um busca suprir a necessidade do outro. E aqui, muitas vezes, enquanto a gente ouve essa mensagem, as pessoas automaticamente pensam em suprir necessidades financeiras, dar uma cesta básica. Isso é bênção, que Deus te use nessas áreas. Mas às vezes a necessidade das outras pessoas é um ouvido. É alguém para conversar, é alguém para chorar junto, é alguém para orar junto. Muitas vezes a gente vai e dá alguma coisa achando que isso é amar o próximo. Amar o próximo é se envolver, é entender de fato qual é a necessidade dele, é de fato entender como Deus quer nos usar. Enquanto a gente canta essa música, eu queria fazer um desafio bem prático para cada um de nós, que é pensar em pelo menos uma forma de amar alguém essa semana. Alguém que talvez tenha sido invisível, alguém para quem talvez a gente já tenha até criado uma indiferença, uma anestesia e tem passado longe. Talvez seja alguém que tu está pensando em desistir de amar porque anda difícil. Que cada um de nós seja incentivado e encontre pelo menos uma pessoa e uma forma de amar o próximo. Tire esse tempo para orar, para pensar, para refletir sobre isso. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar, em todo tempo. Eu sei,
Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Quando Jesus ensina, ele sempre é o exemplo. E quando Jesus dá o exemplo do bom samaritano, de uma forma muito clara, a gente pode fazer vários paralelos com Jesus, mas eu vou tirar só dois para a gente pensar nessa noite. O primeiro deles é que o amor paga o preço. Jesus pagou o preço para nos reaproximar dele. Jesus estava no céu, sentado à direita de Deus Pai, e ele entra na história humana, ele encarna, ele se torna um bebezinho, ele cresce, ele é traído, ele é morto, ele ressuscita por nossa causa. O preço que Jesus pagou para nos reaproximar dele, para rasgar esse véu que nos separava dele, foi nos substituir naquela morte, naquela cruz. Foi por causa dos nossos erros que ele morreu. Ele pagou o maior preço que já foi pago. E por isso que a gente tem valor. Porque o meu valor é definido pelo que Jesus fez naquela cruz para me comprar de volta para ele. E é isso que faz eu ter um conceito equilibrado de mim mesmo. Eu sou extremamente amado, ao mesmo tempo em que eu sou amado sem valer nada. Eu brinquei, acho que foi da última vez, né? Que se Deus cantasse uma música pra gente, seria aquela, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. E essa é a grande verdade. Ele ama a gente, mesmo sem a gente não valendo nada, ele mostra que para ele a gente tem valor. E é isso que a gente comemora na ceia hoje. Quando a gente se dirigir aqui na frente, a gente tomar os elementos, a gente vai lembrar o preço que Jesus pagou para nos reaproximar dele. O corpo dele, que foi chicoteado. A cara dele, onde ele recebeu socos, onde bateram com bastão na cabeça dele, onde cuspiram na cara dele. A carne rasgada pelos pregos, a dificuldade de respirar naquela cruz, e tudo por mim e por ti, sem ter nenhuma ilusão de quem a gente é. E quando a gente pegar o cálice, a gente vai lembrar do sangue dele que foi vertido naquela cruz, o sangue da nova aliança, o sangue que é a garantia de que um dia a gente vai chegar no céu e não precisar pagar com as nossas obras, como esse perito na lei achava que tinha que pagar, mas sabendo que a nossa entrada está garantida, porque o preço já foi pago por Jesus, o corpo e o sangue dele. Quando a gente chegar aqui e pegar os elementos, lembre disso. Foi para isso que Jesus instituiu a ceia. Ele disse, façam isso em memória de mim. Lembrem do que eu fiz. Mas não para por aí, porque ele também olha para o futuro. E ele diz, façam isso também anunciando a minha volta. Quando a gente estiver aqui comemorando a ceia, a gente está dizendo que a gente é salvo pelo que ele fez, mas que a gente crê que um dia ele volta para nos buscar e que a gente vai passar a eternidade com ele. E aí, minha gente, Apocalipse diz pra gente que lá ele vai enxugar toda lágrima, que não vai existir dor, que não vai existir tristeza. E aqui é o segundo paralelo que eu queria fazer com a história do bom samaritano, que é Jesus, o verdadeiro bom samaritano, cura todas as nossas feridas. O Pedrinho, meu filho, gosta muito de uma música que só quem é de 1900 e Guaraná com rolha, como diz o Davi, vai lembrar na igreja, que é aquela Eram 100 Ovelhas. Quem aqui conhece essa música? Eram 100 ovelhas, todas no aprisco, né? E aí Jesus conta, falta uma, ele sai, cura suas feridas, pula em seus ombros e ao redil voltou.
E aí a música continua dizendo essa mesma história, volta a repetir, se o pastor amado nos busca e trata as nossas feridas. Jesus cura as nossas dores. O castigo que nos trouxe paz foi sobre ele, e pelas pisaduras dele a gente foi sarado. Jesus pagou o preço, e Jesus é quem nos cura. Que enquanto a gente canta essa música, a gente se aproxime com ousadia do trono da graça, não com ousadia pelos nossos méritos, mas sabendo que a gente se aproxima pelo que Jesus fez. Então a gente participe da ceia. É muito comum, principalmente se tu nos visita, espero que quem está em casa já tenha preparado os elementos, as pessoas perguntam, mas eu posso participar, não posso participar da ceia? Jesus e toda a Escritura é muito clara do que é requerido para que alguém participe da ceia. Que essa pessoa tenha fé que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, que Jesus morreu para nos salvar, sendo o próprio Deus. Se tu crê nisso, participe da ceia, porque a gente não participa da ceia pelos nossos méritos. A gente não herdou o direito de participar da ceia, mas o que Jesus fez naquela cruz nos garante o direito de participarmos. Enquanto a gente canta essa música, venham aqui, peguem os elementos, cuidem para não ter aglomeração, tem álcool gel aqui. Quem está em casa pode já separar os seus elementos também. E aí volte para o seu lugar e espera, que daí a gente ora e juntos a gente participa desse momento aí, lembrando do que Jesus fez e anunciando a volta dele. Tu és meu guia, meu protetor, tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo que tu fez naquela cruz por nós, Senhor.
Nós entendemos, Deus, que a gente nunca vai ser merecedor do teu amor, que tu decidiu entregar ele por nós, que tu decidiu te entregar por nós e nos resgatar para ti, Senhor. Nós entendemos que o preço que tu pagou foi altíssimo e que tudo que tu requer de nós, Senhor, é confiança na tua obra. E é isso que a gente declara aqui hoje, Deus. A gente faz isso lembrando do que tu fez, Senhor, mas também declarando, Senhor, a nossa confiança e a nossa esperança na tua volta, Senhor. A gente anseia por esse dia, Deus, o dia em que a gente vai morar para sempre contigo, Senhor, desfrutando da tua presença, Deus. Como é bom a gente poder saber, Senhor, que o teu amor por nós não vai falhar, que o teu amor por nós não vai terminar, que ninguém pode nos arrancar das tuas mãos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que tu fez por nós. E Deus, diante da mensagem que a gente pensou hoje, diante do texto bíblico que a gente refletiu hoje, Senhor, o que eu te peço, Deus, é que a gente viva uma vida de amor e de serviço aos outros, Deus. Que a gente consiga, Senhor, ver o nosso próximo, Senhor. Que a gente esteja disposto a pagar o preço para amar o nosso próximo. E que cada vez que a gente fizer isso, Senhor, as pessoas reconheçam que o que vive em nós é a tua presença, que é o teu Espírito Santo que se move sobre nós, Senhor. Que quando a gente amar o nosso próximo, Senhor, as pessoas vejam o teu amor, Senhor, se aproximem de ti, Senhor, sejam salvas, Deus, tenham as suas feridas curadas, Deus, tenham o seu destino eterno transformado e vivam uma vida para amar ainda mais pessoas. Esse é o nosso desejo, Deus. É isso que a gente te pede, Senhor, te pedindo, Senhor, com toda humildade, Deus, e te implorando, Senhor, para que tu mesmo faça isso nas nossas vidas. Muito obrigado por tu ser quem tu és, Senhor. A gente te agradece, ora no teu nome, Jesus. Amém. Participemos.